Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. E o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Segundo o evangelista, pastor e teólogo João, quero ler com vocês um capítulo bastante conhecido, capítulo 11, da ressurreição de Lázaro. Nós vamos ler alguns versículos que o Senhor trouxe ao meu coração, que eu creio que seja pertinente para o dia de hoje. Vamos lá? João 11, versículo 12 em diante, diz assim: Os discípulos disseram: Senhor, ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. É por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos até lá também para morrer com Jesus? Glória a Deus. Vamos contextualizar rapidamente, irmãos. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Vocês sabem já que eu tenho essa marca registrada. Eu costumo a rir quando eu lembro de alguns momentos da minha vida que eu me comportava aqui como os discípulos, irmãos. E os discípulos, eles trazem bastante aprendizado para nós em determinados momentos da sua incapacidade, da sua incompreensão diante aquilo que é o propósito do Senhor, daquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Em Romanos 15:4, Paulo afirma categoricamente que tudo, exatamente tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, a fim de nos proporcionar esperança. O propósito da palavra de Deus é trazer esperança ao nosso coração e não somente outra, que é justamente que aquilo foi escrito para nos dar uma esperança de vida eterna, esperança da salvação em Cristo Jesus, esperança que as suas boas promessas se cumpram, mas sabendo que o Senhor, Ele é poderoso, que o que Ele nos promete, Ele é capaz de executar, e o plano, o caminho é totalmente dele. E não obstante, os discípulos já tinham experimentado, inclusive, ver o Senhor Jesus ressuscitando mortos. Ele ressuscitou a filha de Jairo e ressuscitou a viúva de Naim. Foi em escalas, no sentido, a filha de Jairo tinha acabado de morrer. A viúva de Naim estava saindo com um cortejo da cidade, ou seja, já tinha velado, já tinha passado algumas horas. Mas aqui, esse seria um novo momento, a qual ninguém poderia falar, porque Lázaro, a palavra fala que quando ele chegou lá, já havia 4 dias que ele tinha morrido, e isso, clinicamente falando, seria impossível mesmo, de uma pessoa voltar à vida por si só, como acontece algumas vezes que nós vemos falar por aí, que eles não atribuem um milagre. E o Senhor, o desejo do coração do Senhor não é ele que ele queria, era a vontade dele que os discípulos experimentassem algo que pudesse comprovar que Jesus verdadeiramente era Deus. Apesar de andar com eles, eles tinham a incapacidade. Eu quero trazer esses versículos, porque muitas vezes nós caminhamos com o Senhor, experimentamos, sabe, temos experiências com Ele. Ele levanta o caído, quantas vezes Ele vem nos dar coragem, quantas vezes Ele nos promete. Na hora que ouvimos a palavra dele, nos sentimos totalmente encorajados, totalmente fortalecidos, mas quando os planos não saem de acordo com o que ele tem para nós, nós simplesmente desanimamos, nós simplesmente somos colocados numa total inércia, numa total paralisia, e queremos ficar ali, sabe, conformados com aquilo que nós estamos vivendo. Vamos lá, diz assim: os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Vocês percebem que os discípulos não tinham ânimo nenhum e nem vontade de permanecer, porque o versículo anterior, o Senhor Jesus disse: o nosso amigo Lázaro dorme. Por isso era toda a discussão, por isso era o motivo de toda a conversa, de toda a discussão do momento. O motivo ali era esse naquele momento, porque Jesus tinha declarado: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. E a intenção de o Senhor Jesus falar isso era justamente de que aquilo fazia parte do processo. O dormir ali
se referia a um estado momentâneo, a um estado temporal. E não a morte em si, como eles acreditavam, que a morte era o fim. Nós temos essa ideia na mente. Todos nós, meus irmãos, quando não conhecemos o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, nós temos medo da morte. Temos medo daquilo que acontece na morte. A morte para nós se apresenta como um fim. E muitas pessoas estão vivendo aqui. Talvez viveram um fim de um relacionamento, talvez viveram o fim de uma separação que foi dolorosa, talvez o filho decidiu morar em outro país, talvez, sabe, a esposa decidiu sair de casa porque não vê segurança no marido, o marido chega em casa somente chapado, gastou todo o dinheiro de sustentar a família no álcool, o filho pede um sapato chorando para jogar bola, o pai não tem porque bebeu todo o salário. Aí vai até o momento em que a esposa chega a chamar o marido, chega a chamar outro homem de marido, e os filhos chamam outro homem de pai. Muitas pessoas vivem momentos em que realmente creem que é o fim, e isso traz o mesmo sentimento para nós de morte. E os discípulos chegaram e falaram para ele: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar, ou seja, deixa o tempo passar, deixa rolar. Muitas vezes nós nos encontramos, meu irmão, nesse sentimento, e qualquer é uma incompreensão do que o Senhor está fazendo. A incompreensão do que o Senhor está fazendo em nós gera em nós letargia. E o que é a letargia? A letargia é um sono profundo, aquilo ao qual Jonas foi submetido justamente por desobedecer o Senhor, entrar num caminho de rebeldia, num caminho contrário a Deus. A letargia, ela provoca em nós inércia, conformismo, paralisia. Nós não queremos nos mover. Deixa ele vai melhorar. O tempo vai passar e ele vai melhorar, ele dorme. Bom, mas na verdade quem estava com um sono profundo, pelo que parece, não era o Lázaro, e sim os discípulos que estavam ao lado do Senhor Jesus. Não compreendiam. A falta de compreensão trazia isso. Em Atos capítulo 9, Pedro, depois com a mente totalmente transformada, depois de ter passado por todo o processo do Senhor, ele encontrou ali um homem chamado Enéas. Eu vou ler com vocês Atos capítulo 9, versículo 33 e 34. Olha o que aconteceu. Ali encontrou um homem paralítico chamado Enéas, acamado havia 8 anos. Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo vai curar você. Levante-se e faça a sua cama. Ele levantou-se no mesmo instante. Irmãos, percebe como a palavra de Deus ela é poderosa para tirar a pessoa do momento de paralisia e levar? Nós vemos em Marcos 2, quando Jesus fala: os seus pecados estão perdoados, para o paralítico, pega a sua maca e ande. Em Marcos capítulo 5, versículo 10, ele fala que os pecados foram perdoados novamente de outro. Lucas capítulo 5, versículo 10, de outro paralítico. E a paralisia, ela tem justamente ali das doenças que o Senhor Jesus, justamente aos aleijados, os coxos, que até sabem o caminho que devem andar, mas não conseguem andar. Eu ministrei sobre Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 10, que fala justamente, conta a história do paralítico na porta do templo. Muitas vezes nós nos encontramos nesse sentido justamente pela incompreensão dos planos de Deus, e ela gera em nós essa letargia. Mas nós, graças a Deus, nós temos Jesus Cristo e o Espírito Santo hoje, que é o Espírito auxiliador, é o Paracletos, o encorajador, aquele que fala do nosso lado: não desiste não para não, vamos para cima, vamos embora, porque não é aqui o seu lugar. Não vai se prostrar, não vai se curvar diante da dor. Eu tenho pregado aqui para pessoas que estão com vontade de parar. Eu tenho pregado para pessoas aqui que não têm visto uma solução para o seu problema, e o Senhor está mandando eu lhe falar: não é a hora de parar. Olha, a palavra fala: pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas se referia à morte de Lázaro. E aqui, irmãos, talvez tenha acontecido a você. Muitas vezes aconteceu comigo, muitas vezes aconteceu com o irmão Alisson. O quê? Às vezes o que Jesus fala não corresponde ao que nós entendemos e pensamos. Eu quero repetir: às vezes o que Jesus fala não corresponde ao que ele realmente quis dizer. Nós ouvimos a palavra, nós cremos na palavra, mas não é de fato aquilo que o Senhor quis dizer. Olha, não é. E para isso que nós precisamos
manter uma relação de intimidade com o Senhor. Para isso, nós precisamos cada vez mais chegar ousadamente ao trono da graça, para que nós possamos buscar entendimento, buscar discernimento, buscar conhecimento, buscar a revelação da palavra. Eu sei que quando eu prego aqui, cada pessoa tem uma compreensão diferente. Por quê? Porque viveram coisas diferentes. As vivências e as experiências da vida, os momentos bons e as atrocidades foram diferentes para cada um. Então o Espírito Santo encaixa de forma personalizada a palavra. Só que a nossa forma de pensar vai traduzir como nós entendemos. E como nós entendemos vai refletir justamente na forma como nós vamos trazer a verdade da palavra de Deus para nós aplicarmos ela na nossa vida e trazê-la como direção. Mas nós precisamos buscar a revelação da pessoa de Deus. Olha o que a palavra fala em Provérbios capítulo 2, versículo 2. Fala assim, escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Está entendendo que é uma busca, que é algo que deve vir da parte de nós, irmãos? E hoje nós temos um maravilhoso conselheiro. Busque os sábios, escute os sábios, procure entender. Irmãos, nós temos o Espírito Santo, o Deus esquecido da Trindade. Ele pode nos ensinar todas as coisas do Senhor Jesus e Ele vai nos ensinando paulatinamente. Agora, não devemos nos conformar com os nossos pensamentos. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, irmão. Quando eu era menino, pensava como menino, mas agora que já amadureci, eu deixei as coisas de menino para trás e comecei a pensar como homem. Ou seja, ele está falando do neófito, a pessoa que chega na fé ali e ela precisa desejar ardentemente o leite espiritual para pensar como o nosso mestre, porque quem conhece o Senhor? Somente aqueles que têm a mente de Cristo. E nós já temos, irmão, nós já temos aqui em toda a palavra. Olha, e aqui justamente eles foram, né, e falaram com o Senhor. Então o Senhor disse claramente, ou seja, houve uma revelação: Lázaro está morto. Irmãos, para quem tem intimidade, para quem chega ousadamente no trono da graça, para quem quer conhecer a toda a verdade sobre a sua vida, para quem não se conforma com esse mundo, para quem não fica parado diante das dificuldades, para quem coloca em oração o seu sofrimento e a sua aflição, para esse tipo de pessoa, para quem não está entendendo, o Senhor traz a revelação. O Senhor traz a revelação, irmão. Para quem tem intimidade, o Senhor traz a revelação. Olha, em Mateus 13, no versículo 10 e 11, o Senhor dá a explicação da parábola ali da semente, dos 4 terrenos, o que foi plantado fora do caminho, a semente que caiu em terreno pedregoso, a que caiu no meio dos espinhos e a que caiu em terra boa. Mas depois dele explicar a semente, no versículo 10 e 11, os discípulos perguntam, falam, mestre, nós não conseguimos entender. E ele fala assim, para vocês foi lhe dado, no versículo 11, o direito de entender todas as coisas. Sabe por quê? Porque eles estavam perto do mestre, porque eles tinham intimidade. Então nós podemos, irmãos, através das nossas orações, buscar Jeremias 33, 3, buscai, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes ocultas que não sabe. O que você quer saber sobre a sua vida, meu irmão? O que você tem buscado sobre a sua vida, meu irmão? Deixa eu te falar, a resposta certa sempre tem o Senhor. E mesmo que você não tenha compreensão e entendimento, o Senhor vai abrindo o seu entendimento. Continue conversando com o Senhor e buscando a sabedoria do céu. Continue clamando coisas ocultas que não sabes. É o que Jeremias fala. Mas eu quero ler com vocês o Salmo da Palavra de Deus, que é o Salmo 119, um salmo dedicado, é o maior capítulo da Bíblia. Salmo 119, ele é dedicado inteirinho do mestre Davi à palavra de Deus. E no Salmo 119, versículo 130, a palavra do Senhor Deus diz o seguinte: a explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. E aqui não se trata do que nós podemos fazer ou do que nós podemos entender, irmão, e sim do entendimento privilegiado de alguém que é onipotente, onipresente e onisciente.
que conhece todas as coisas e sabe como tudo se formou. Inclusive o meu conhecimento e o seu conhecimento vem dele. Tudo que você sabe, todos os seus dons, todas as suas capacidades e todas as atribuições que Deus lhe deu, ele nos coloca justamente em momentos difíceis para que eles venham aflorar, para que eles venham à tona, para que você possa ver a capacidade que talvez em momentos difíceis nós desconhecemos que temos. Eu lembro que o canal começou justamente de um vídeo que eu vi na internet do começo do filme do Forrest Gump, o contador de história. Ele ali com seus 10 anos, ele usava uns artifícios na perna que era de metal, que dificultava o seu caminhar, que ele tinha muita dificuldade. E talvez ele estivesse com aquela primeira paixão dele, a menininha. Chegou 3 meninos maior que ele, começou a tracar pedra nele, começou a afrontar ele, passar vergonha nele na frente da menina. E ele começa a correr porque ele fica com muito medo. Você percebe que o momento da dor consegue fazer ele avançar. E no momento que ele corre, aqueles artefatos que estavam prendendo a perna dele saem e ele corre. E aí mostra, ele começa a correr ao mundo inteiro. Eu vi um vídeo que fala justamente de como Deus age em nossa vida. Deus age daquela forma, irmão. E a menina fica gritando para ele: corre, Gump, corre, Gump. E talvez Deus esteja falando para você hoje, meu irmão: corre, meu irmão, corre, minha irmã, sabe? Corre, minha irmã. Porque a revelação da palavra, ela justamente traz para nós o despertar daquilo que nós devemos ser, daquilo que nós devemos fazer. Olha, no versículo 15 o Senhor fala, ele falou claramente, olha, então diz claramente: Lázaro está morto, mas no versículo 15 ele fala: é por causa de vocês eu me alegro não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele, convida eles para experimentar. Porque como conhecer o Deus do impossível se não tiver um impossível na nossa vida? Como conhecer o Deus que restaura a nossa vida se a nossa vida não estiver toda em cacos? Como conhecer o Deus que cura se não passarmos por momentos de enfermidade? Como conhecer o Deus que traz prosperidade se não passarmos por momentos de guerras e aflição, inclusive na área financeira? Como conhecer o Deus que transforma o nosso deserto em jardim se a nossa geografia não for um jardim? Então, o sofrimento de um, irmão, trará alegria a muitos. É o que a palavra está falando. Por causa de vocês eu me alegro de não estar lá. O Senhor Jesus fez questão da presença dele o propósito de Jesus não era curar Lázaro. O propósito de Jesus era ressuscitar Lázaro. Eu quero repetir. O propósito de Jesus não era curar Lázaro. O propósito de Jesus era restaurar Lázaro. Então a alegria, o sofrimento de um, o sofrimento de Lázaro traria alegria, porque ele curou a família, ele amava. A palavra fala assim, ó, nosso amigo Lázaro, quando começou a conversa, amigo, o mais alto grau de expressão de amor, dorme. A conversa começou ali com os discípulos. Então Lázaro sofreu para que muitos viessem a crer que tudo é possível ao que crer, irmão. João 3,16: e quando nós estivermos passando por aflições e sofrimento, Deus está falando com alguém aqui. Eu quero repetir: quando nós estivermos passando pelo vale da dor e do sofrimento, quando nós olharmos para a situação e para a nossa adversidade, nós pensarmos que é o nosso fim, quando nós sentimos um medo e a segurança batendo na porta do nosso coração e querendo nos colocar num estado de letargia, quando nós vivenciarmos momentos difíceis a qual nós queremos nos curvar à dor e nos prostrar, levante as mãos para o céu e declare João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira que não tem como se medir, um amor que não se mede, um amor que não tem uma régua, que não tem uma medida, um amor que nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, não tinha ninguém como ele, um único, um só. Ele se doou para nós. Deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o sofrimento de um trará alegria a muito. E talvez eu esteja pregando aqui que você seja esse da sua casa. Você está olhando e fala assim: Alisson, eu ajudei pessoas
que viraram as costas para mim, me rejeitaram. Alisson, eu simplesmente não entendo porque algumas coisas só acontecem na minha vida. Alisson, eu não entendo porque que na minha vida tudo parece morte. O sofrimento de um trará a alegria de muitos. Eu quero repetir para quem entra em teu coração: o sofrimento de um trará a alegria de muitos. O sofrimento de um trará a alegria de muitos. E coloque esse trabalho diante do Senhor. Coloque como propósito. Deus tem propósito na sua dor. A dor te levará ao propósito. A dor te levará ao propósito, mas tome cuidado, porque no meio do caminho você pode encontrar Tomé, apelidado Gêmeo. Disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus? Como eu disse no começo, os discípulos, eles sempre, geram a incompreensão. E a palavra, o nome Tomé, na verdade, não é nem apelido. De fato, ele significa, na etimologia da palavra, gêmeo. E a palavra gêmeo, ela significa duplicado, repartido, dividido, duplo. Sabe a pessoa que tem a mente dividida? Sabe a pessoa que nem tá lá, nem cá, que hora tá bem, hora tá mal, que hora te trata bem, hora te trata mal? Sabe, o bipolar é Tomé, hora crê, hora não crê, um inconstante, contamina a muitos. A mente dividida contamina a muitos. Falaram com os discípulos: nós vamos lá para morrer também? Mas não ligue, sabe por quê? E aqui eu quero terminar, irmão. Eu quero terminar, minha irmã. Mantenha firme a tua esperança. Não dá atenção para esse tipo de pessoa na sua vida, porque Lucas 18, versículo 27 diz que o que é impossível para os homens é totalmente possível a Deus. Talvez seja impossível para o Tomé da sua vida, talvez seja impossível para o seu pai, para sua mãe, talvez seja impossível para o seu pastor, talvez seja impossível para o presidente da república, talvez seja impossível para os seus amigos, mas ainda para Deus, aleluia, é possível. Todas as coisas é possível ao que crê. Sonhar, meu irmão, fortalece você. Sonhar te fortalece, cimenta a tua fé e a tua esperança. Coloca a tua esperança em Deus, não coloca em homens, não. Não coloca, tira os tomés da vida, tira. Exclui-se. Você está entendendo por que Deus te colocou num lugar de isolamento? É justamente por isso. Para que as pessoas não venham. A influência de Tomé era uma influência de incredulidade, uma influência de mente dividida, uma influência demoníaca. E eu quero terminar com vocês essa palavra, irmãos, lendo um texto que, particularmente, quando eu li, ele abriu meus olhos, e peço a Deus, nesse momento eu oro a Deus que ele tenha o mesmo efeito que teve em mim. Hebreus capítulo 6, o verso 17 e 18 diz o seguinte, irmãos, quero ler com vocês. Ele fala o seguinte: Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria a sua decisão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o mesmo sempre. Malaquias 2, versículo 6 diz: eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas a respeito delas. Deus não pode mentir. E assim, nós que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. O que Deus te prometeu, meu irmão? O que Deus te prometeu, minha irmã? Chegou lá, Lázaro estava morto. Chegou lá, Lázaro estava na tumba. Tira a pedra. Tirem a pedra, removam a pedra. Removam a pedra. Em João 11:40, ele olha nos olhos de Maria e fala: se creres, verás a glória de Deus. Continue crendo, meu irmão. Continue crendo, minha irmã. Deus fez a promessa para você. E se ninguém mais crê, creia você. Deus tem uma recompensa para a tua fé. E Ele vai honrar a tua fé no final. Que Deus abençoe vocês. A paz do Mestre Jesus esteja com todos. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.